Mônica Bergamo é jornalista e assina uma coluna diária no jornal Folha de São Paulo e também na rádio Band News FM. Ela esteve na Unify para um bate-papo com os nossos futuros jornalistas e participou também do quadro Unify Entrevista. Hoje você confere a primeira parte. Olá, estamos começando mais uma edição aqui no Unify Acontece, de uma entrevista, e hoje a gente tem o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios. Tenho certeza que a gente vai contar com a sua audiência, porque nós estamos recebendo a jornalista de longa trajetória já no jornalismo nacional e tal, que é a jornalista Mônica Bergamo. Ela é a nossa entrevistada, né? E a gente vai começar já perguntando, Mônica, em relação ao papel do jornalista, né, ou do jornalismo, como queira. A gente sempre discute o papel das coisas, e essa história, eu já vi muitos artigos, inclusive, falando assim, o papel do jornalista. Em sua opinião, qual é o papel do jornalista ou do jornalismo na atualidade? Bom, eu acho que é simples a resposta. O papel do jornalista é ir atrás das informações e tentar passar as informações de uma forma correta, precisa e muito simples e clara para as pessoas que vão ter acesso a ela. Isso parece muito fácil de fazer, né? Mas ao longo dos anos eu fui aprendendo que é bem mais difícil do que eu imaginava quando eu fui, quando eu prestei vestibular e fui fazer a faculdade. Agora, eu acho que o jornalista, no fundo, no sistema nosso, empresas privadas, em sua maioria, que levam a informação às pessoas, o seu papel de um operário mesmo, que vai atrás de informação e tudo mais. Eu acho que o mais importante e que eu sempre procurei preservar bastante foi a questão da precisão da informação e de não errar, né? Eu brinco assim com a equipe, com todo mundo que trabalha comigo, que você tem que ser um incêndio na hora de apurar, fogo na hora de apurar e geladeira na hora de escrever ou de falar. Porque aí é que mora o perigo, quer dizer, você exagerar ou você passar uma informação que não está 100% correta. E uma coisa que também sempre me ocorreu e que eu conto também para as pessoas não ficarem tão chateadas quando tomam um furo, é que muitas vezes eu já tomei furo porque eu tinha uma informação preciosa na mão e fui checar e fui rechecar e acabou alguém até com menor responsabilidade dando antes. Mas eu prefiro isso do que cometer algum erro. Nunca tive nenhum erro na minha vida muito grande. Agora, isso talvez seja... Eu tenha mais orgulho disso do que de ter dado informações importantes e exclusivas. É nunca ter dado uma informação... claro que você comete imprecisões, mas nunca ter dado uma informação... Que fosse uma barriga. Que fosse uma grande barriga em alguns anos assim de carreira. Agora, você fala isso no momento que todos nós vivemos as redes sociais e no momento que parece que é totalmente antagônico ao que você está dizendo, porque há um excesso de informação, há também uma rapidez na vontade de passar as notícias e quando a gente vê alguém falando um pouco mais slow, né, de dar uma paradinha para ver e checar... Exatamente, mas eu acho que isso tem que ser feito, tem que ser perseguido por um jornalista de verdade. É assustador, na verdade, quando você perceber o poder... muitas vezes da internet de uma mentira. Eu já fui vítima disso, né? Eu já tive problemas de pessoas que publicaram, até jornalistas que fizeram uma publicação que não era verdadeira a meu respeito, e como isso chegou até na Alemanha, num amigo meu, na sogra da minha irmã que mora em Ribeirão, na minha filha que estava na escola, que foi um episódio em pleno impeachment da Dilma no Senado, num dia crucial, por um erro da segurança do Senado, eu acabei pegando um crachá do plenário, na verdade eu e mais alguns jornalistas da Globo News, inclusive, e uma jornalista do jornal o Globo ficou irritada, com raiva, e colocou. A Mônica pegou um crachá, como o secretário da mesa era do PT, que é o Jorge Viana, pegou um crachá do PT, aí aquela coisa, PT, o não sei o quê, aí virou um incêndio na minha vida, né? E isso me assustou de ver hoje como se distribui tão rápido a notícia, como uma mentira descarada. Como se dissemina coisas... Como se disseminou essa mentira tão descarada. E minha filha que me alertou, minha filha falou, mãe, eu falei, imagina, ninguém lê essa mulher, uma mulher que não tem nenhum seguidor. Ela falou, mãe, o MBL botou no site, o MBL é super lido. E aí virou, e aí eu tive que ir no Twitter brigar com ela, porque um amigo meu da Alemanha me escreveu, te expulsaram do Senado. Começou um negócio a virar uma coisa, cada um ia contando uma mentira maior. E eu tive que fazer isso com uma... por causa de uma irresponsável, eu tive que ir lá brigar no Twitter com uma irresponsável, porque na verdade é muito assustador como você tem na internet assim, a disseminação de mentiras de uma forma tão fácil, né? Mas aí eu acho que é quando você consegue se diferenciar, né? Quando você publica uma informação e ninguém vai te desmentir.
Agora, você está dizendo isso como profissional, né, de mercado, que toma que tem as suas decisões, as suas escolhas. Agora, com relação aos leitores, aos telespectadores, aos ouvintes, né, nesse mundo, por exemplo, da internet, das redes sociais, esses leitores que recebem essas informações, como é que eles podem se precaver de informações errôneas, inverídicas, de fakes? Eu aconselho os meus amigos que não são jornalistas, sempre me fazem essa pergunta, né? O que eu faço? Eu acho que você tem as marcas, as marcas de credibilidade, quer dizer, que tem condições até de estrutura mesmo, de bancar o jornalismo. É muito caro fazer jornalismo, né? Você para ir, por exemplo, para cobrir impeachment, eu precisei pegar um avião, eu precisei ficar no hotel, a Folha de São Paulo teve que me pagar refeições. Eu fiquei lá dias e muitas vezes dias para pegar 2 informações boas, né? Porque a disputa é muito grande. Então é muito caro. Então eu acho que os grandes veículos ainda são um instrumento de credibilidade. Ao mesmo tempo, eu sempre recomendo o seguinte: busque sites à direita ou à esquerda que tenham um mínimo de seriedade, e aí você vai ver os vários pontos de vista de uma mesma informação, né? Que muitas vezes você talvez não é em toda a grande imprensa que você vai encontrar vários pontos de vista. Particularmente, eu acho que na Folha de São Paulo você encontra isso. A Folha é um jornal que busca pluralidade, tem posição, mas busca ser plural e até colocar pessoas com as quais ela não concorda para escrever. Mas eu acho que isso é um pouco raro, né? Acho que é até um problema mesmo isso no Brasil, a falta da pluralidade. Só que na internet você encontra, né? Porque você vai lê num site, lê em outro, você faz o meio termo e você encontra um ponto de vista diferente para aquela notícia. Na sua coluna na Folha de São Paulo, você aborda diversos tipos de temas, né, e política é um deles. Agora, observando assim, a história do jornalismo político, a gente observa que lá atrás, um pouco, não tão lá atrás, mas existiam jornais que já colocavam suas posturas, se era a favor desse ou daquele, e isso parecia um pouco mais claro, talvez, para a população. Hoje, é claro, o jornalismo passou por várias transformações, e hoje você já não observa posicionamentos claros e evidentes de o jornal tal está a favor de fulano, o jornalismo Y o jornal Y está a favor de ciclano. Como é que você vê isso? Isso é favorável as pessoas não colocarem os seus posicionamentos muito evidentes, ou é muito mais importante a gente ter esse jornalismo que procura conciliar essa pluralidade que você se refere? Eu acho mais interessante o jornalismo que procura conciliar, né? Eu acho que a gente... Vamos pegar um momento agora que eu acho que você não tem um fla-flu político, mas você tem, assim, uma operação. Sérgio Moro, do outro lado, o maior símbolo dessa Operação Lava Jato. Do outro lado, quem seria o maior símbolo dos políticos brasileiros que estão sob investigação? O Lula. Aí, qual é a coisa natural e imediata? Um é o bem, outro é o mal. Será que é assim? Será que um é o bem e o outro é o mal? Será que o Moro é todo bem e o Lula é todo mal? Será que o Lula é todo bem e o Moro é todo mal? Não é assim. E nisso, eu acho que, embora você não tenha assim, editoriais, eventualmente não é o tempo todo que você tem editoriais a favor do Moro, evidentemente a imprensa tomou um lado disso, né? E aí é que eu acho que é um exemplo bom, sabe, de como você tem que se distanciar. Falar, não, mas não tem o bem e o mal, né? Você tem vários argumentos para falar que o Lula é o bem e o Moro é o mal, e você tem vários argumentos para falar que o Moro é o bem e o Lula é o mal. Você tem uma investigação evidentemente exitosa, né? Que avançou muito mais do que ocorreu na história do Brasil, no entanto, cheia de problemas, né? Cheia de atropelos, com abuso de autoridade mesmo, que até o Supremo apontou. E aí a gente faz o quê? Bom, se ficar apontando muito abuso, você vai estar fazendo o jogo do outro lado, que tem irregularidades. Então, você se equilibrar nisso é um desafio hoje, por exemplo, eu acho, para a imprensa. Talvez um grande desafio. Você, por exemplo, nessa história de ser de lado de cá ou de lado de lá, já foi rotulada, por exemplo, de ser de esquerda e ter posturas muito de esquerda, não foi? Ou já aconteceu isso com mais evidência, não? Já, mas eu acho que isso não sobrevive, né? Quando você lê o que eu escrevo. Eu me recordo que quando o Lula assumiu, o primeiro escândalo do governo Lula foi a Dona Marisa. Até hoje em dia é ruim, né, falar da Dona Marisa, que é uma pessoa que não está mais aqui, mas porque ela tinha pego várias joias emprestadas em São Paulo e não tinha devolvido. E aí tinha que seria um sinal, assim, de um pouco de deslumbramento. E esse foi o grande primeiro constrangimento do governo Lula, que fomos nós que fizemos. Fui eu que fiz, não tô nem aí.
né? Se é PT ou se não é PT. Agora, claro que se você tem toda uma manada indo para um lado, você não vai tanto junto, para muita gente não interessa, né? Seria interessante que você fosse com a manada.